Olá pessoal, tudo bem? Legal com vocês? Bom, para poder continuar nossas aulas aí, como vocês sabem, eu venho preparando as aulas casts que estão na minha página da internet, junto com as notas de aulas que estão em PDF, né? Eu quero tentar agora, aproveitando que eu vou gravar para vocês essas aulas casts já, para ficar em áudio no site para vocês, quero aproveitar e já gravar um vídeo, né? Então eu vou tentar, aqui junto com uma apresentação das minhas notas de aula, aproveitar e mostrar para vocês, né, do que eu estou falando nas notas de aula. Então eu quero fazer uma aula cast em vídeo, basicamente é isso, certo? Então para isso eu vou mostrar as minhas notas de aula mesmo e tentar explicar o que eu pensei para poder escrever o que eu escrevi lá, né? Às vezes fica um pouco confuso lá, porque como não é uma aula presencial completa nas minhas notas de aula, então tem muitos detalhezinhos que eu acabo deixando de lado para o aluno também poder ficar em casa, né? Pensar um pouco, gastar o cérebro em cima disso daí, tá? Bom, então essas notas de aulas, elas são as notas de aula sobre relatividade restrita ou relatividade especial. Em especial, esse não é um assunto tão trivial assim da gente discutir, não é um assunto simples, né? É um assunto que ele é complexo, relativamente difícil assim no ponto inicial. É claro que depois, quando a gente já está num estágio mais avançado do curso, a gente acaba ficando um pouco mais à vontade com a parte matemática e mesmo a maneira com que a gente pensa das próprias e interpreta também as equações, né? Então, nesse sentido, eu quero começar a relatividade. Primeiro, quero começar a relatividade de uma maneira bem simples, tá? Então, eu vou começar aqui, começando do começo mesmo, bem um beabá, né? Depois fica um pouco mais complexo, mas eu espero que dê para entender, né? Eu acho que relatividade, na área de exatas, é uma disciplina que demanda disciplina, num certo sentido, porque você acaba interpretando fenômenos, né, físicos que não são tão triviais, não fazem parte do nosso dia a dia. É algo que a gente não está acostumado a lidar, né? Então, quando a gente fala em dilatação temporal, contração do tempo, o tempo como uma coordenada, uma outra dimensão, então isso fica bastante mirabolante. Só que o meu objetivo aqui é levar vocês a entender do que realmente se trata a relatividade, né? Então, relatividade e mecânica quântica em física são as duas coisas em que as pessoas pegam para você, explicam da sua forma filosoficamente. E não é assim, né? Física não é filosofia, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem fenômenos físicos, a gente interpreta matematicamente e tudo isso tem que fazer sentido na nossa cabeça, certo? Então vamos lá. Então essa é a primeira aula. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com essa primeira aula, ok? Então a minha ideia é o seguinte: eu quero mostrar as minhas notas de aula para vocês, certo? E eu vou discutir elas. Então essa é a forma com que eu quero apresentar, certo? Então eu tenho aqui na minha frente as minhas notas de aula e eu quero mostrar para vocês, né? Vocês devem estar me vendo aí. Do que eu quero mostrar, né? O que eu pensei quando eu estava fazendo essas notas de aula aí. Então vamos lá. Então essas notas de aula aqui, elas começam no capítulo 8, porque já fazem parte de um conteúdo, né, que eu venho trabalhando antigamente. Então é uma continuação das minhas notas de aula de Física 3. Então esse é o capítulo 8, que trata sobre relatividade especial. Eu fiz um texto aí, uma introdução do que é essa relatividade especial, ou restrita, né, que é uma coisa bastante famosa, né? Vem aí com a grande entrada de Albert Einstein no mundo dos astros e dos ídolos mundiais, né? Um K-pop da época, com as suas ideias aí tratando da relatividade. Einstein não inventou completamente a relatividade, nem mesmo a matemática da relatividade restrita, né? Já existiam várias pesquisas de matemáticos famosos que trabalhavam com essas equações de relatividade de um ponto de vista mais fundamental. É claro que Einstein ele conseguiu juntar essas coisas e interpretar a relatividade de uma certa maneira
que fizesse sentido físico. Então essa foi a grande sacada, né? Einstein é um grande gênio por causa disso. Ele tinha uma visão muito mais aberta dos conteúdos que a gente tinha e observava todo dia, da matemática que o pessoal trabalhava, e ele conseguiu juntar todas essas coisas e simplificar numa teoria só, né? Então em 1905 a gente tem a publicação desse famoso paper de Einstein falando sobre relatividade de cargas em movimento, e vão discutir a partir disso daí, né? Mas eu quero ir para algo mais fundamental ainda. Então eu quero voltar lá para as nossas, né, ideias de física 1, física 2 ainda, um pouco de cinemática, cinemática relativística clássica, algo bem simples, né? Então eu quero rever alguns pontos para a gente poder depois avançar um pouco mais rápido nesse assunto. Tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer e mostrar para vocês é responder a duas perguntas fundamentais que vão acabar permeando toda a nossa discussão até o final do curso de relatividade, né? A primeira questão é: será que as leis da física elas são válidas para qualquer referencial inercial? Tá? A gente vai rever daqui a pouquinho o que é um referencial inercial. Tá? Será possível a existência de um referencial absoluto? Ou seja, em outras palavras, um referencial que é privilegiado com relação a alguma coisa? Será que existe uma lei física que responde a um referencial que seja privilegiado? Vamos ver, né? Então logo aqui eu começo revendo rapidamente para vocês, com vocês, né, as três leis da física clássica fundamental, as três leis de Newton, né, que é a lei da inércia, a primeira lei. O que a lei de inércia diz? Diz que se um corpo, né, um pedaço de massa, ele está em repouso, ou se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ou está parado ou ele está com velocidade constante, né? Ele continua com isso, a não ser que uma força interfira nesse corpo. A segunda lei de Newton, que sobre a ação de uma força resultante, eu tenho o aparecimento de uma aceleração. Então, se eu tenho uma força resultante que não seja nula, acaba caindo aí uma certa aceleração. Né? E a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Tá? Então, tá. Lei da ação e reação, né? Como todo mundo já sabe, se eu empurro, eu sou empurrado, se eu puxo, eu sou puxado, não tem jeito, né? As três leis de Newton elas funcionam muito bem aqui no nosso ambiente clássico. Né? Mas daí uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, né? Mas beleza, o que é velocidade? Bom, velocidade é a medida de quanto muda a posição de um certo objeto, né, num certo intervalo de tempo. Tempo marcado pelo quê? Pelo meu relógio. Né? Meu relógio marca tempo no meu referencial. Legal. Então, no meu referencial, esse certo objeto ele tem uma posição, um ponto. Né? Então, esse é o meu referencial. Ah, legal. Então, o que eu tenho que lembrar? Qual que é a definição do meu referencial? Né? E melhor ainda, qual que é a definição do meu próprio referencial inercial? Então, vamos relembrar algumas coisas aí. No espaço euclidiano, né, no espaço que a gente conhece aqui no nosso dia a dia, em que a gente tem que a menor distância entre dois pontos é uma reta, então eu mostro para vocês aqui, eu tenho um ponto A e o ponto B. Né? Então imagina que eu tenho um corpo aqui de alguma massa que seja m, que vá do ponto A ao ponto B com uma certa velocidade constante v, certo? O ponto A possui coordenadas xa, ya e za. O ponto B, coordenadas xb, yb, z e b. Essas coordenadas são relações com o referencial. Que referencial é esse? É o referencial que eu estou chamando aqui de referencial S. Tá? Então esse é o meu referencial, o referencial S. Eu tenho aqui os eixos x, os eixos y e o eixo z. Né? E eu tenho aqui a origem do meu sistema de coordenadas como O. Então veja, quando minha partícula vai do ponto A até o ponto B, ele percorre essa distância aí, correto? Se eu pegar um deslocamento infinitesimal, que aqui no meu desenho eu estou chamando de ds, né? Esse ds faz com que a partícula então, ele vá de um certo ponto até um ponto bem próximo de outro ponto. Né? No espaço euclidiano, ela percorre aí um certo elemento diferencial pequeno dx', dzinho e dy.
Né? Então, quanto que vale esse ds? Olha, esse ds, que é um elemento de linha, né? O seu nome, esse é o nome, então grave o nome elemento de linha, ele vale ds quadrado, dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado, certo? Simples, né? Pitágoras, basicamente. Então, em um único relógio, nesse referencial, é o responsável por marcar o tempo, tanto o tempo da partícula, né, quando está no ponto A, como o tempo da partícula quando está no ponto B. Relógio. Então, esse relógio está preso ali no referencial e ele é o mesmo em todos os pontos desse referencial, inclusive em cima da partícula. Né? Então, a pergunta que eu tenho que fazer agora é o seguinte. Se eu conseguir criar outros referenciais inerciais, o que é o referencial inercial? É um referencial ou que está parado, né, ou que está em movimento retilíneo uniforme. Daí vem aquela pergunta bem fundamental que alguém pode fazer e é importante fazer, que é a seguinte. Bom, o referencial inercial está parado ou está em MRU com relação a qual referencial? Essa é uma pergunta fundamental. Qual referencial? Não sei. Né? Eu só sei que referenciais ou movimentos de referenciais, eles são relativos. Né? Então, o referencial está parado ou ele está em MRU com relação a outro referencial. Certo? Então, a outra pergunta que eu posso fazer é, mas será que existe um referencial parado absoluto? Né? Então, nessa nossa vida real, existe um referencial parado que é absoluto? É uma pergunta válida. Né? Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta mais para frente. Né? Então, o que eu quero fazer agora para vocês é, a partir desse tópico aqui, 8.1, é verificar essa validade da primeira lei, que é a lei da inércia. Né? Parado, em repouso ou em MRU com relação ao referencial. Se nada agir sobre o objeto, se nenhuma força resultante agir sobre a massa, sobre o corpo, sobre o objeto, nada vai acontecer com ele. Ou ele tem que estar parado, ou ele tem que continuar estando em MRU. Né? Então, o que eu vou fazer é criar alguns referenciais inerciais a partir de um referencial inercial e, em cima disso, verificar se a lei da inércia ela é válida nesses referenciais. Tá? Então, vamos lá. Então, veja. Eu vou construir, então, um referencial inercial aqui de duas maneiras. Eu vou construir um por translação, né? Por translação, ou seja, eu tenho um referencial S e eu tenho um referencial S' que está deslocado por um valor D vetor, que está aí. Então, você pode ver no meu desenho aqui, no meu desenho que está aqui do lado, né? Em que eu tenho S, que é vamos dizer que é o referencial do meu laboratório, da minha sala, no caso aqui da minha cozinha, né? Então na minha cozinha é o referencial S, e aqui na quina da minha mesa, que está logo aqui, é o referencial S', tá? E a distância entre aqui e o ponto zero lá na minha cozinha é esse D. Então simplesmente tenho dois referenciais, o S' e o S. Né? Então o que eu faço agora? Eu pego um ponto ali, que é o ponto, eu não coloquei nenhum nome, mas você pode chamar de ponto P ali, que tem coordenadas x, y e z nesse referencial, no referencial da cozinha, né, onde está meu fogão, e eu tenho um referencial da minha mesa. Então, com relação ao referencial da minha mesa, esse ponto aí, ele tem coordenadas x', y' e z', né, no referencial S'. Lembrando que, veja que na minha anotação, que está bem aqui do meu lado, né, o x vetor ele é um código. Né? Eu estou codificando nesse x vetor um vetor que tem três componentes, que é a componente x, y e z. X na direção y, y na direção j, z na direção k. X', a mesma coisa. Né? E o tempo t, tanto o tempo t da minha cozinha como o tempo t da minha mesa são iguais. Todos eles são governados pelo mesmo relógio. Tá? Então, t é igual a t'. Daí você faz aqui uma soma de vetores bem trivial. Né? X' é x menos d. Né? Daí, x' é x menos d. E essa é a transformação que eu tenho entre as coordenadas de um referencial com as coordenadas do outro referencial. Né? Então, se esse ponto
Se esse ponto está parado, ou seja, se V é igual a zero, V' também é igual a zero. Agora, se esse ponto não está parado e tem alguma velocidade, ou seja, V, que é igual a dx dt, é constante, dx' dt também é constante, né? Ou seja, a lei da inércia, para um referencial transladado de outro referencial, é a mesma, não muda. Não? Um outro exemplo de referencial inercial é um referencial inercial construído por translação, né? Então, olha só, eu tenho aqui, né, do meu lado aqui, eu tenho lá o referencial S, x, y e z, e eu tenho um referencial S' em que eu pego todo esse referencial e dou uma tombada nele num certo ângulo. Não é? É como se pegasse as arestas da minha sala, da minha cozinha, e eu tombasse toda ela. Né? E eu passasse a observar agora cada ponto do espaço com relação a esse novo sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas da minha nova cozinha depois de rotacionada. Tá? Então faça um exemplo aí simples, para não complicar muito a nossa vida, né? Porque vocês já devem ter trabalhado bastante com processos de translação de coordenadas em Física 1 e Física 2. Então aqui eu dou um exemplo de um ponto P, né, que está a uma distância d da origem no referencial S. Então o ponto que liga, né, o referencial, a origem de S até o P, tem uma distância d. Né, tá? E esse ponto ele vive no plano XY, certo? Então não tem coordenada z associada a esse ponto aí. Tá? Então isso aí. Então nesse desenho que está aqui, né, logo aqui em cima da minha cabeça, ele tem aí o ponto P. Veja que aqui eu rotacionei todo o sistema de coordenadas em torno do eixo XY, em torno do eixo XY. Então eu peguei o X e o Y e rotacionei aqui, nessa direção. Né? E rotacionei por um fator φ. Só que esse ângulo φ, ele não é o ângulo, né, em que D, né, aquele deslocamento, faz com o X ou faz com X'. Não é. Né? Você pode chamar aí um outro ângulo entre D e X', na verdade chama um outro ângulo entre D e X de θ. Né? Então a distância entre D e X' é θ menos φ. Tá? De novo, porque aqui eu comi um pouco as contas aí, né? Porque eu deixei para vocês baterem um pouco a cabeça em cima dessas contas aí, para poder escrever agora a decomposição de x e x' em relação ao sistema de coordenadas em função de φ, né? Que é o que eu escrevo aqui embaixo. Então, logo aqui embaixo eu tenho x igual a x' cosseno φ, menos y' seno φ, y igual a x' seno φ, mais y' cosseno φ. Z' é igual a Z, porque nessa rotação não muda a coordenada Z, T igual a T'. Por quê? Porque o relógio é o mesmo, o tempo é absoluto em mecânica clássica. E você pode reescrever x' em função de y' agora. Tá? Dá uma certa continha aí, mas é bom para treinar. Né? É aquele tipo de conta que, como dizem por aí, as más línguas cria caráter. Não sei. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que note agora que com essa transformação, né, se esse ponto P ele está parado, velocidade igual a zero, ou está em movimento, velocidade diferente de zero, não importa. Porque para os dois referenciais, ou ele vai estar parado, ou ele vai estar com velocidade, a mesma. Né? Então, de novo, o que acontece aí é que há uma preservação da primeira lei, da lei da inércia aí, né, entre os sistemas de coordenadas, entre esse movimento, essa criação dos referenciais inerciais. Tá? E a última construção de um referencial aí, que é, na verdade, o referencial mais importante para a gente poder compreender, que é o referencial que está conectado, né, com toda essa discussão que a gente vai fazer sobre relatividade e clássica e relatividade, né, relatividade mesmo, especial, tem a ver com esse gráfico que está aqui em cima, né, esse plot que eu fiz aqui, esse desenho, né, de um referencial S, que é a minha cozinha, e um referencial S' que está com uma velocidade V com relação a esse referencial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora a minha mesa ela não está mais parada com relação à minha cozinha. Minha cozinha está parada, é o S. Né? A minha mesa está com uma velocidade naquela direção.
né? Tá indo para lá com velocidade v. Né? Então, a cada passar de tempo, ele está a uma distância v, que é a velocidade relativa, vezes t, que é o tempo t, que vale para todo mundo, vale para mim, né? Vale para a cozinha, vale para todo mundo em mecânica clássica. Né? Então, o meu pontinho P ali, que eu não escrevi P, mas é um Pzinho ali, vale x vetor, que é a coordenada dele, ou a posição dele com relação ao referencial S, né? Que é igual a x', que é a posição dele com relação ao referencial S', né? Mais VT, que é a posição do referencial linha com relação ao S. Daí fica a equaçãozinha que é trivial, uma equação vetorial, x' vetor igual a x vetor menos v vetor t. Note que nessa equação aqui eu codifiquei 3 equações juntas, né? Porque essa é uma equação vetorial. A equação vetorial, cada vetor tem 3 componentes, x, y e z, que foi o que eu mostrei do outro lado, né? X' é igual a x menos vxt, y' é igual a y menos vyt e assim por diante, porque eu tenho que decompor agora nas componentes x, y e z no sistema cartesiano. Mas, de novo, né? Se esse ponto está parado num referencial, dx' igual a zero, aqui vai mudar um negocinho, olha. Esse ponto está parado no referencial S, né? Então v igual a zero, dx dt igual a zero. Dx' dt' é a velocidade desse ponto com relação ao referencial linha, né? E ele vale quanto? Vale dx' dt. Por que dt? Porque dt' e dt é igual. O tempo é absoluto em mecânica clássica, em mecânica newtoniana. Isso é igual a dx vetor sobre dt menos v, que vai dar menos v. Ou seja, se esse ponto está parado, para o referencial linha, né, não é o referencial linha que está andando. É aquele ponto que está indo para trás, né, aquele ponto que está indo lá do outro lado com velocidade menos v. Né? Então aqui entra toda a discussão da relatividade. Para o referencial linha, o ponto está em movimento. Para o ponto, é o referencial linha que está em movimento. Para S, o ponto está parado. Para S, quem está em movimento é o referencial linha. Né? Então eu tenho aí aqui essa equação logo aqui embaixo, que diz que x' é igual a x vetor menos vt. E t é igual a t'. Então veja aí que eu tenho um conjunto de equações que me dão a transformação de coordenadas entre o vetor, entre o referencial S e um referencial que está em movimento relativo com relação a S, que é o S', que se move com velocidade v. Né? Esse conjunto de equações associado com o tempo, né? Então o tempo nos dois referenciais é o mesmo para todos os pontos, é o que a gente chama de transformações relativísticas galileanas clássicas. Ou seja, é a maneira com a qual as transformações ocorrem classicamente, quando as velocidades relativas elas são baixas, né? Não são velocidades altas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, no nosso dia a dia, né, quando a gente anda de carro, vai daqui para lá, quando você vai no supermercado, bota a tua máscara para não pegar coronavírus, vai para o supermercado, ou vai num trem-bala, ou anda de avião, as velocidades ainda são muito menores, comparadas às velocidades com as quais os fenômenos relativísticos ficam mais pertinentes, né, se mostram mais. Tá? Esse é um detalhe. Tá? Então é isso aí. Bom, antes de continuar aqui, né, discutindo um pouco mais de relatividade, o que a gente reviu até agora? A gente viu a ideia de referencial relativo e de referencial inercial, e faltou ainda discutir aquilo lá sobre referencial absoluto. Será que existe um referencial absoluto e tal, né? Vamos discutir isso. Tá? Um ponto importante que eu quero mostrar para vocês agora. Então eu quero discutir agora um ponto que é bom a gente gravar, tá? Que vão ter algumas coisas ao longo desse curso em que vai fazer bastante sentido matemático, mas também é um argumento físico por trás disso, para fazer sentido para a nossa cabeça, tá?
Então a primeira coisa aqui, por isso que eu faço uma pausa rápida aqui, é discutir a ideia de distância, que depois a gente vai chamar de intervalo. Tá? Mas essa quantidade, essa distância, ela é algo muito importante para a gente poder compreender o que a gente vai chamar de intervalo lá na frente, tá? E como a gente vai fazer as transformações relativísticas lá para o final. Tá? Então, intervalo, ou agora distância, tá? Tem que ser algo que tem que ficar legal na cabeça da gente. Então, vamos ver o que é esse negócio de distância ou intervalo. Então veja, eu coloco nessa página aí uma informação que eu acho que é fundamental, e é fundamental. Tá? Na realidade, essa é uma das maneiras de que, mais elegantemente, a gente pode descobrir as transformações relativísticas de Einstein. Tá? A gente não vai fazer isso, porque isso é bastante complexo, mas eu quero pelo menos dar, né, aquela boa ideia do que eu estou falando para não ficar algo muito solto. Tá? Então, a gente já viu isso, né? Então, o intervalo ou a distância entre dois pontos infinitesimais, então, um objeto está aqui, ele corre para cá, né? E junta isso bem pequeno, um intervalo, uma distância infinitesimal, que eu estou chamando de ds, tá? Esse ds ao quadrado, ele vale dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado em um referencial, no referencial S, por exemplo. Ocorre que no referencial S', se esse referencial S' for um referencial inercial, ou seja, rotacionou, deslocou com velocidade constante, ou transladou simplesmente, essa quantidade, essa distância ds, ou esse elemento de linha, esse é o nome mais sofisticado, esse elemento de linha ds, ele é igual. Então, ds ao quadrado, ele é igual a ds' ao quadrado, que é igual a dx' ao quadrado, dy' ao quadrado, dz' ao quadrado. Essa é uma quantidade que em mecânica clássica galileana, as transformações clássicas de relativísticas, é uma quantidade que permanece invariante. Tá? Então, lembrem disso. E você pode testar, você pode voltar agora e pegar as transformações que a gente viu na página anterior, que são as transformações de Galileu, né? Ou na rotação também, né? Ou na translação, e verificar que essa quantidade permanece a mesma, ela não muda com as transformações. Certo? Então, guardem na cabeça de vocês, né? Isso é importante, tá? Que entre referenciais inerciais, em mecânica clássica, a quantidade invariante é essa distância, que é o ds quadrado, ou o elemento de linha. Tá? Veja, quando com referencial não é inercial, quando ele está em movimento relativo com outro referencial e tem uma certa aceleração, né? Ele acelera. Quando tem referenciais que aceleram, coisas mais bizarras acontecem. Então, por exemplo, quando eu estou andando de um carro, estou andando de carro lá, daí eu vou fazer uma curva, certo? Na hora que eu faço uma curva, eu tenho por algum motivo um pêndulo preso em cima do meu carro. Não sei por que eu teria, mas você tem um pêndulo preso no seu carro. Ou quando você freia, o que acontece com esse pêndulo? Ele vai para frente, né? Aí você pode se perguntar, pô, mas o que empurrou esse negócio para frente? Nada tocou nele. Né? Então, se eu tenho um referencial que não é inicial, como é o caso do meu carro, eu vou ter o aparecimento de forças, que a gente chama de forças fictícias, que não representam fenômenos físicos reais, né, no referencial não inercial. Então, todo referencial que é acelerado é um referencial não inercial. Né? Bom, em cima disso tem uma discussão associada à gravidade, que daí você vai ficar, né, para outra vida nossa. Tá? Então é isso. Então, depois da discussão aqui dessa distância que é invariante, vamos voltar ao problema da relatividade. Então agora eu quero, né, já propor o problema. Né? Por quê? Porque o que eu fiz nesse curso, trazendo a relatividade para frente do curso, foi deixar toda a parte de ondas eletromagnéticas e interferências, mais para depois de relatividade. Né? Veja, para mim tem muito mais sentido isso.
porque a própria relatividade, né, ela nasce para poder explicar o eletromagnetismo de certa maneira. Então o que eu vou fazer é apresentar coisa que a gente já viu do eletromagnetismo, né? Esse na verdade é o nosso objetivo, que era o objetivo do primeiro artigo do Einstein lá em 1905, de poder interpretar os resultados do eletromagnetismo na época, que é um assunto muito bem conhecido e discutido, já formalizado completamente com as equações de Maxwell, né? Trazer isso para a relatividade, né? Ver como que elas são coerentes com a relatividade. Por que é importante discutir as leis do eletromagnetismo nesse contexto? Bom, pelo seguinte, né? A gente já estudou campo elétrico, campo magnético, em Física 3, né? Lá nas aulas anteriores, a gente trabalhou bastante essas relações. O que eu não mostrei para vocês é que as equações de Maxwell, né, mostram o seguinte: mostram que o campo elétrico e o campo magnético, e aqui eu dou um exemplo, logo aqui em cima, tenho aqui, ó, Laplaciano do campo elétrico menos 1 sobre uma constante, derivada temporal, segunda derivada temporal do campo, isso é igual a zero. De novo, isso aqui é uma codificação de 3 equações, né? E esse C, ele é uma constante, né? Uma constante do eletromagnetismo que a gente já conhece, vale 1 sobre μ0 ε0, que são constantes que você pode recuperar essa informação, nesse caso aqui μ0, que é a permissividade magnética no vácuo, e o ε0, que é a permissividade elétrica no vácuo, são constantes que eu posso tirar de experimentos, com capacitores, né, com magnetização de alguma coisa, e por aí vai, né? Então veja que essa equação é uma equação que sai naturalmente das equações de Maxwell, do conjunto de equações de Maxwell. E ela está me dizendo o seguinte, né? O que essa equação aqui me diz? Né? O que esse Laplaciano ao quadrado, menos 1 sobre uma constante, derivada segunda temporal, o que ela me diz? Ela me diz que o campo elétrico é, na realidade, uma onda, ou pode ser interpretada como uma onda que se propaga com uma certa velocidade bem definida. Essa equação que está aí, ela tem a forma do que a gente chama de equação de onda. Então, esse trambolho aí, esse campo elétrico, ele se propaga no espaço com uma certa velocidade. E essa velocidade é uma constante, é C. Então, sai das equações essa informação. C, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ0, permeabilidade magnética no vácuo, ε0, permissividade elétrica no vácuo. E é uma constante. Daí você pergunta, meu Deus do céu! Então quer dizer que as equações de Maxwell resultam, né, numa equação de onda, cuja onda elétrica ou a onda magnética, ou os dois, né, se propagam com velocidade constante c. Pô, legal, maravilha, é uma constante, né? Eu consigo até teoricamente calcular quanto vale esse C, vale aí 300.000 km por segundo, beleza? Mas daí você pode perguntar, pô, mas isso não depende do referencial, não? É uma pergunta válida, na verdade. Pô, ele se movimenta a C com qual referencial? Com o referencial linha? Com o referencial S? Não sei, né? Então veja que há uma incoerência em mecânica clássica das equações de Maxwell, né, com a própria definição de referencial inercial, porque agora tem uma velocidade que ela não sai de um referencial específico, né, ela sai aí da equação. Então a pergunta que agora eu posso me fazer é a seguinte: será que existe um referencial que é esse tal do referencial absoluto? Ou seja, é tipo um pano de fundo parado que vale para todos os referenciais, em que agora eu posso, né, discutir qual que é a relação dos referenciais com relação a esse referencial absoluto? Não sei. Mas essa é uma pergunta interessante, é a pergunta que permeou a cabeça
dos matemáticos e dos físicos aí nos anos, né, no final do século XIX. E o que acontece? Acontece que agora eu tenho três opções que eu botei aqui do lado, né? Será que o eletromagnetismo está correto? O Maxwell fez um bom trabalho? Se ele está correto e as leis da mecânica, né, que são as transformações de Galileu, estão corretas, quer dizer que existe um referencial absoluto. Existe um referencial em que a minha onda eletromagnética viaja a C. Beleza, então se existe o éter, quer dizer que eu posso, né, pensar em como detectar esse éter aí. A segunda opção é a seguinte, ó, as leis da mecânica estão certas, né, mas não existe o éter. Mas daí eu tenho que arrumar o eletromagnetismo. Então essa minha equação aqui, em que eu tenho uma onda viajando a uma velocidade constante, independente de referencial, não está correta. Eu tenho que pensar mais. O problema é que você tinha pensado muito já com relação ao eletromagnetismo, né? E os experimentos, todo experimento que você fazia com o eletromagnetismo, elas caíam nas respostas corretas, em que a gente observava. Eu tenho minha terceira opção aqui, que é o eletromagnetismo, ele está correto, não existe o éter, mas agora eu tenho que modificar as minhas equações, as minhas leis de transformação, né, de coordenadas entre referenciais, aquela minha transformação de Galileu, eu tenho que mudar ela, né, para que tudo se arrume, certo? E essa foi a pegada de Einstein. Einstein falou, bom, vou resolver isso, entendeu? Se eu fizer isso e isso é assado, funciona. Ah, tá. Tá? Então vamos ver isso mais para frente, tá? Só que veja aqui, ó, aqui eu dou um exemplo de por que o eletromagnetismo não é correspondente, né, não é válido para as equações de transformação clássicas, com esse exemplo aqui, ó. Então se eu tenho tá logo aqui, né, bem aqui em cima. Se eu tenho um referencial S' que se move para a direita, então para cá, com velocidade v, esse vzão aí, tudo unidimensional, para cá numa única dimensão. Com relação a S que está parado, então S está parado aqui e vem para cá com S', com velocidade v, né? Se eu tenho uma luz que viaja com velocidade c agora, nessa direção também, para cá, o que vai acontecer? Olha, a velocidade agora no referencial linha que viaja v para lá, c não vai ser. C vai ser vx', que vale c menos v. Né? Pô, mas se vx', que é a velocidade dessa partícula ou dessa onda que viaja para lá com c, não é mais c, é menor, é c menos v, isso já não vale, porque na minha equação do eletromagnetismo, a onda tem que viajar sempre com a mesma velocidade. Então aí já nasce uma inconsistência. Né? Eu tenho que arrumar essa inconsistência aí. Certo? Vamos lá. Bom, aqui eu relembro rapidamente, né, as equações de Maxwell. Eu sei que muitos de vocês já viram as equações de Maxwell. Ela está bem no final do curso de Física 3. Se vocês não lembram, revejam as minhas notas de aula de Física 3, onde eu termino exatamente mostrando as equações de Maxwell nessa forma, que é a forma diferencial, né? A forma diferencial das equações de Maxwell. Eu tenho lá a lei de Gauss, a ausência de monopolo magnético, que é a lei de Gauss para o campo magnético, as duas leis de indução, que é a indução de Faraday. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, que de indução, né? Uma variação do campo magnético, uma variação temporal do campo magnético pode ser responsável pela criação de um campo elétrico. E na de baixo, que é a lei de Ampère modificada, ou a lei de Ampère-Maxwell, eu tenho que a variação temporal do campo elétrico mais a densidade de corrente são fontes de campo magnético. Né? Então toda essa discussão aí ela já foi feita, você pode rever essa discussão lá atrás nas minhas notas de aula de Física 3, que está no meu site, que tem o áudio, acessem www.atombrasil.com.br, deem o joinha, cliquem no sino e façam tudo o que tem que fazer. E vamos lá! Seção 8.3, o experimento de Michelson-Morley. Veja, as equações, essas transformações, elas não são tão triviais. Então o que eu quero fazer aqui é levar a gente a poder compreender
como que eu posso então fazer ou voltar a essas transformações? Lembra que se as equações de Maxwell ou as leis do eletromagnetismo elas estão corretas, né, são certas, funcionam, todo experimento que eu faço tá legal, isso quer dizer que eu tenho que verificar primeiro se o éter, esse referencial absoluto para todos os referenciais, ele existe. Né? Então tem um experimento, né, que foi pensado lá, de novo, no século XIX, por Michelson e Morley, para verificar a existência ou não, né, desse bendito referencial absoluto, ou o famoso éter. Né? Então veja o que eu vou fazer aqui. Eu quero descrever esse experimento, né? Mesmo a gente no momento ainda tendo algumas dificuldades com relação a processos de interferência, que eu vou discutir aqui rapidamente. Eu quero falar sobre franjas de interferência, algumas coisas que são necessárias para poder compreender o experimento. Só que esse experimento é fundamental, né, para mostrar uma coisa importante, né, que eu acho que a gente já sabe a resposta aí. Então veja, eu quero fazer esse experimento do Michelson-Morley, né, considerando que as equações de transformação clássicas de Galileu estão corretas, certo? Então, se a mecânica clássica está correta e o eletromagnetismo está correto, né, então tem que existir um éter, tem que existir um referencial absoluto, onde a onda eletromagnética viaja sempre com velocidade constante. Tá? Vamos tentar entender esse experimento aqui. Então veja, nesse experimento, o famoso experimento de interferômetro, né, de interferometria ótica de Michelson-Morley, ele funciona da seguinte maneira. Né? É um processo de interferência ótica. Aqui o exemplo que eu dou é um exemplo bastante trivial, vamos ver se a gente consegue pelo menos entender a ideia por trás desse experimento. Eu tenho aqui 2 pontos ali separados por D. Tá vendo lá em cima? Tem 2 pontinhos separados por D. Esses 2 pontos são 2 pontos de fonte de luz, de onda luminosa, luz. Vamos considerar que luz é onda, tá? E vocês já estudaram em Física 2, Física 2 ou Física 1, que ondas se comportam como ondas e sofrem processos do que a gente chama de processo de interferência. Beleza, então a gente já tem aí bastante coisa já funcionando, né? Então imagina que esse ponto, o ponto 1 ali e o ponto 2, separados por D, né, emitem ondas. Nesse caso, a nossa onda é luz, uma luz. Né? Essa luz ela percorre uma distância R1 e o ponto 2, essa luz que sai do ponto 2 percorre uma distância R2 até chegar num mesmo ponto, numa parede, num anteparo, né, num material sensível à luz ali em cima. Tá? E a gente sabe então o quê? Que se a diferença de caminho, né, da onda, aqui eu vou chamar de caminho óptico da onda, né, for um número inteiro de comprimentos de onda, eu vou ter lá uma interferência que é construtiva, né, ou seja, um pico de intensidade. No caso de onda luminosa, eu vou ter o quê? Eu vou ter um pico de intensidade, de luz, vai ficar claro, né? Esse vai ser uma interferência construtiva. Agora, se a diferença de caminho for um número ímpar de meio comprimento de onda, eu vou ter uma interferência que é destrutiva. Né? Eu vou ter um vale, se fosse onda de água, ou vou ter escuridão, né? Se for onda de luz. Né? Então aqui embaixo eu mostro o que eu veria naquele anteparo se eu percorresse essa distância vertical. Né? Se eu percorrer a distância vertical no anteparo, eu veria o que eu estou mostrando aqui. Né? Esses picos de claridade e escuridão. Claridade, escuridão. Claridade, escuridão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui para vocês. Né? É isso que eu veria. Interferências construtivas e destrutivas entre claridade e escuridão. Tá? Aqui eu só dou uma informação que essa distância aí... a distância entre cada pico lá embaixo, né, a gente vai ver direito depois lá, que esse ΔY é adesão lambda sobre D. A gente vai ver, na realidade, essa interferência, né, essa interferência que eu mostro para vocês aqui, é uma interferência chamada de interferência de fenda dupla, né, de Young. A gente vai ver isso lá para o final.
Só que agora a gente já tem essa boa ideia de como funciona esse processo de interferência. Porque é exatamente o mesmo processo que usa o experimento de Michelson-Morley para detectar ou não, né, a existência do éter. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar entender qual que é a base desse experimento maluco aí, que é o experimento de Michelson-Morley. Então veja, né? O experimento de Michelson-Morley ele é feito basicamente, né? Eu tenho dois espelhos, que é o espelho aqui, você pode chamar de espelho 1 e do espelho 2 que está aqui em cima, né? Então o espelho 1 aqui e o espelho 2 aqui. E aqui no meio, entre uma fonte de luz, que aqui eu já estou usando um laser, a gente já está no século XX, né? Vamos usar um laser, porque né, a gente tem laser por aí, né? Essa fonte de laser, ela bate num pedaço de vidro. Então eu pego um pedaço de vidro aí, o laser bate, parte é refletida para o espelho 2, né, que bate e volta, parte passa pelo espelho, vai para o espelho 1, volta, né, e depois os dois se encontram e os dois, esse daqui passa, esse aqui bate, reflete e os dois vão para o detetor, que é aquele olhozinho que eu desenhei ali. Né. A distância entre a barra de vidro, né, e o espelho 2 é L2. Entre a barra de vidro e o espelho 1 é o L1. Tá? Então esse é o meu experimento. Tá? Então a diferença aí, com o exemplo anterior, é que a luz ela vai percorrer, né, o espaço L2 duas vezes, o L1 duas vezes, até se interferir aqui de novo, né, na barra de vidro e ir para o detetor. E o detetor então vai detectar o quê? Olha, ele vai detectar luz clara quando for interferência construtiva, luz sem luz ou escuridão quando não houver interferência. Então se eu sou o cara olhando ali, né, eu peguei e comecei a ver ali a luz que está vindo na minha direção. Eu sou o olho que estou observando. Se eu mudar a distância do espelho, um dos espelhos pelo menos, o que eu vou ver? Eu vou ver claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando a distância, né, L1 ou L2, e eu estou vendo minha franja de interferência claro-escuro se mover. Né? A intensidade se move, aumenta ou diminui. Né? Então tá, vamos considerar agora, né, que o que eu mostrei aí, L1 e L2, são o referencial em que todo esse negócio está parado. Né? E esse negócio está parado aonde? Ele está parado em cima de um experimento, que é uma mesa, minha mesa aqui. Imagina que eu estou fazendo esse experimento aqui na minha mesa da cozinha. Né? Então tem o espelho 1, 2, o espelho 1, tem o laser aqui, e aqui tem um negócio de vidro. Certo? É isso. E eu estou aonde? Eu estou em cima do planeta Terra. Né? Então essa é a primeira coisa aí. Né? Então beleza. Qual que é a minha ideia? Tá? Veja que a diferença de caminho óptico agora é dada pela essa diferença entre quanto ele viaja em L2 e quanto viaja em L1. Né? Então seria 2L2 menos 2L1 seria a diferença de caminho óptico. Tá? Essa é uma primeira coisa. Tá? Eu estou tomando aí como o referencial em que o Sol está parado, né? O Sol, como se fosse o éter. Então se existe um éter, eu vou assumir por enquanto que esse éter é o referencial do Sol. Ou o Sol está parado, né, nesse referencial absoluto que é o éter. Não sei. Né? Mas se existir, eu vou tomar isso como uma primeira ideia. Né? Só que nesse referencial, né, em que o Sol está parado, a Terra, que é onde a gente está agora, não está parada. A gente está movimentando, né, em torno do Sol com uma certa velocidade, inclusive. Né? Que é uma velocidade por volta aí de 30 km por segundo. É a velocidade com que a gente está, né, transladando em volta do Sol. Tá? Se eu faço o experimento agora, né, que é esse ponto aqui, opa, lá embaixo, né? Tenho aqui esse primeiro ponto aqui, onde está a Terra. A velocidade da Terra está para cá. Né? 3 meses depois, a velocidade da Terra está para cima. E 6 meses depois, a velocidade da Terra está para cá. Né? Então veja, qual que é o meu referencial S' agora? É a Terra.
Então a Terra está se movendo com relação ao Sol, com uma certa velocidade, né? Bom, veja que esse experimento ele tem alguns detalhes, depois que a gente pode discutir, né? Primeiro é que esse experimento ele não é feito num referencial que é totalmente inercial. A Terra é acelerada, ela faz um movimento circular em torno do Sol. Isso quer dizer que existe uma aceleração centrípeta que mantém ela presa nessa órbita. Isso é uma coisa, né? Só que para ser justo, esse experimento, qual que é a ideia dele? A ideia é que, ora a Terra está para cá, então ora o referencial inercial S' está para cá, e ora o referencial inercial S' está para lá, né? Então veja que a velocidade da luz ela é c com relação ao éter. Ou deveria ser, né? C com relação ao éter. Se ela não é, ou seja, se existir o éter, ela é c. Então, no referencial da Terra, ela tem que ser alguma outra velocidade, né? Se eu usar as transformações de Galileu para calcular essa velocidade, o tempo ou a diferença de caminho óptico em que a luz vai percorrer L1 e L2 numa determinada arranjo, né? Agora, por exemplo, é diferente de quando ele estiver assim, né? Porque 6 meses depois, né, eu vou ter o outro braço do meu interferômetro sobre a ação da velocidade relativa do referencial, que é o referencial S'. Então veja, esse experimento é um experimento que ele não é trivial, né, para entender, a princípio, né? Então tem que gastar um tempinho para poder compreender o que eu estou fazendo. Então, resumindo, eu tenho meu referencial inercial, a Terra, tá? que é o S'. E o meu éter, que é o S, é o Sol. Então essa é a primeira coisa que eu estou fazendo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular, né, para vocês aqui, quero que vocês, claro, calculem junto comigo aí, né, nesse caso, quanto que é essa diferença de caminho óptico numa posição e em outra posição, certo? 6 meses depois, por exemplo, né? Então tá, então vamos pensar agora. Agora, o que eu tenho? Eu tenho ali, né, logo aqui no começo aqui da discussão, eu vou calcular quanto que vale essa diferença de caminho óptico. Aqui eu estou definindo essa diferença de caminho óptico como 2L1 menos 2L2, né, que é igual a velocidade c tal 1. O que é tal 1? É a velocidade com que a luz demora para ir e voltar. Né? Veja que essa velocidade é a velocidade com relação ao éter, então no referencial do éter. Menos c tal 2, que é a velocidade, de novo, né? tempo em que a onda demora, ou que a luz demora para ir no braço 2. Tá? Então essa é a primeira coisa. Tá? Então voltando aqui. Eu estou calculando aqui no braço horizontal, que é o braço L1. C é a velocidade da luz com relação ao éter, C' é a velocidade da luz com relação à Terra. Então você verifique aí, né, que se a luz, quando ela está indo, né, a velocidade dela com relação à Terra é um pouco menor, que foi aquela discussão que eu já fiz antes com vocês. Ela vale c menos vt. Então ela é um pouco menor, certo? Se existe o éter. E na volta, então quando a luz vai, ela vai com uma velocidade menor, c', e quando ela volta, volta com uma velocidade maior, que é c mais vt, na volta. Né? O tempo é a distância dividido pela velocidade. Né? Então o tempo que ela demora para ir, mais o tempo que ela demora para voltar, que são tempos diferentes, porque as velocidades são diferentes, né? Vai dar o resultado aí como 2L1c sobre c² menos vt². Né? Eu fiz aí um rearranjo e substituí Vt sobre c por beta, que é a velocidade da Terra com relação a c. Isso é um número muito menor que 1, né, só para constar aí. Eu já chamei de beta, porque beta vai ser uma constante que a gente vai usar bastante. Tá? Beta. Vamos chamar de beta por enquanto. Né? Então, tal 1, que é o tempo que demora para a luz ir e voltar nesse braço horizontal, vale 2L1c, 1 sobre beta². Façam essas contas em casa, entendam essas relações de relatividade que eu estou mostrando aí para poder compreender o experimento. Né? O experimento ele é fundamental para a gente poder compreender. Tá? Legal. Então, esse braço horizontal é fácil de calcular. Bom, relativamente fácil de calcular usando as transformações galileanas de velocidade. Tá? Agora vamos ver como que é o tempo
que a luz demora para ir e voltar no referencial do outro braço, que é o braço vertical. Então veja, no braço vertical, no referencial da Terra, o que está acontecendo? Né? No referencial da Terra, a luz ela sai aqui do laser, bate no espelho em cima e volta. Né? No referencial da Terra, essa velocidade é a velocidade c'. Então ela vai, bate e volta. Né? Mas no referencial do éter não é isso que está acontecendo. Porque como a Terra está andando para cá, na hora que a luz sai daqui, ela está indo em fianco aqui, inclinado, ela vai bater no espelho aqui em cima, mas o espelho já andou. Né? Vai bater aqui. Na hora que ele refletir e voltar, né, para a fonte, o espelho já andou de novo e a fonte andou, então está tudo andando. Né? A fonte e o espelho estão andando junto com a Terra. Com qual velocidade? Com velocidade VT. Né? E a velocidade da luz, que é essa velocidade aqui com relação agora ao éter, é c, que isso é a condição que a gente está colocando. Né? Existe o éter e a velocidade com relação ao éter é c. Né? Então a velocidade c', ela é essa combinação aí de c e de VT, nessa soma vetorial de c e VT. Então, de novo, aqui eu posso calcular, né, quanto vale c'. Agora, c' é igual tanto para ir como para voltar, não é diferente. Né? E o tempo, então, vale 2 vezes L2 sobre C1 menos beta ao quadrado, raiz quadrada disso, na verdade, elevado a menos meio ali. Né? Então, essa diferença de caminho óptico, o meu ΔL ali, ele vale, aqui no frigir dos ovos, 2 raiz quadrada de 1 beta ao quadrado, L1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, menos L2. Então, refaçam as contas, né? Verifiquem que essa diferença de caminho óptico aqui foi... Não errei, né? Eu posso ter errado, né? Eu tenho problemas aí que eu às vezes não vejo que eu errei, certo? Então, verifiquem aí e vejam se está tudo certo, tá? Então, beleza. Então, nesse momento em que a Terra está aqui, com velocidade para cá, eu fiz o experimento e essa diferença de caminho óptico deu isso. Essa diferença de caminho óptico, né, ela pode ser uma interferência construtiva, destrutiva, não interessa. Mesmo que ela não seja construtiva, eu posso pegar o espelho, dar uma modificada nele e fazer com que seja construtiva e deixar parado ali, certo? Então essa é uma coisa. Né? Daí eu pego e espero 6 meses depois para fazer o mesmo experimento e ver se dá o mesmo resultado, certo? Não, né? Não vou fazer isso. O que é o mais fácil? Eu vou pegar o meu experimento de Michelson-Morley e vou rotacionar ele 90 graus. Quando eu faço isso, eu acabei de simular uma volta na Terra de 6 meses. Né? Porque agora, na hora que eu inverti o experimento em 90 graus, a velocidade está para o outro lado e ela está atuando no braço L2, ao invés de atuar no braço L1. Né? Então aqui no desenho aqui do lado, o que eu peguei? Eu peguei meu experimento e rotacionei ele 90 graus e eu faço o experimento de novo para ver qual que é essa diferença de caminho óptico. Tá? Faço as contas de novo agora para o tempo que vai demorar para a luz bater em cima e voltar, e aqui voltar, calculo essa diferença entre os dois. Né? Veja, vai dar um resultado diferente, claro, né? Eu não fiz todas as contas aqui porque, de novo, não é difícil, né? Mas para eu poder fazer de novo essas contas, você vai ter que entender o que você fez lá em cima. Tá? Então, entenda lá em cima, depois chegue aqui embaixo. Tá? Agora, a nova diferença de caminho óptico, ΔL', vale 2 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, L1 menos L2 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Então veja que é diferente da lá de cima. Né? Então eu tenho agora duas diferenças de caminho que são diferentes. Então quer dizer o seguinte, o que esse resultado me diz? Me diz que, né, se existe o éter e eu faço esse experimento, quando eu meço a diferença de caminho agora e rotaciono 90 graus o experimento, eu vou notar uma diferença de caminho. Se eu noto uma diferença de caminho, eu noto uma variação da intensidade da luz, que está associada a quanto a franja muda. Né? Porque eu posso agora, com mudança de caminho, transformar a interferência de construtiva para destrutiva, né? Diminuindo ali essa intensidade. Então veja que esse experimento me mostra, então, né,
se existe ou não esse famoso referencial inicial absoluto, que é o éter. Tá? Aqui eu faço um pouquinho mais de matemática para poder, na verdade é para facilitar a nossa vida na interpretação, né? Então o que eu faço aqui? Quando eu for comparar os dois resultados, eu vou comparar a diferença entre ΔL', né, que é a diferença de caminho óptico numa situação, menos ΔL, que é a diferença de caminho óptico 90 graus rotacionado. Vai dar esse trambolho aqui em cima, que é o valor completo, né? Mas como o beta é um valor pequeno, porque veja, velocidade da Terra é por volta de 30 km por segundo. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então é uma razão que vale por volta de 10 a menos 4, 0,0001. É muito pequeno, né? O que eu fiz aí? E os betas que estão relacionados ali estão ao quadrado. Então eu faço aí uma expansão em série de Taylor, daquela função ali, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, que é por volta ali de 1 mais beta ao quadrado dividido por 2. Já está faltando um 2 aqui em cima, tá vendo? 1 mais beta quadrado dividido por 2. E substituo lá em cima na minha primeira equação, né? E eu acabo resultando um ΔL' menos ΔL, que está logo aqui do lado, que vale menos L1 mais L2, beta ao quadrado, menos L1 mais L2, beta quarta sobre 2. Veja que beta quarta, se beta já é pequeno, é 0,01, 0,0001, beta quarta é muito mais pequeno ainda, né? Então eu posso até ignorar essa parte do beta quadrado, a quarta aí. Põe isso para ajudar, né? Mas a minha relação completa é aquela lá de cima ali, né? Você sempre pode usar ela. Ela é feia, mas pode usar. Né? Então veja, eu defini aqui o que é um delta. Esse meu delta lá em cima é a diferença então de caminho óptico entre os dois dividido por lambda, né? Porque se a diferença de caminho óptico for um lambda inteiro, isso quer dizer que a interferência passou de construtiva para construtiva, ou de destrutiva para destrutiva. Né? Se for vários lambdas, isso quer dizer que ele passou para construtiva e destrutiva várias vezes, ou seja, variou a franja, vários comprimentos de onda. Agora, se varia pouquinho, né, isso quer dizer que ele estava com luz, e daí abaixou um pouco a luz, ou abaixou tantas porcentagens de luz e por aí vai. Né? Então, você usa alguns valores aqui básicos, como por exemplo, uma distância L1 mais L2 de 20 metros. Que é o que na época mais ou menos você tinha, 20 metros mais ou menos. Né? Aqui eu já estou usando um laser já, que é um laser de hélio, neônio, que tem comprimento de onda de 3,4 micrômetros. Claro que na época de Michelson-Morley não tinha laser, né? Então tem uma outra maneira de fazer esses mesmos experimentos com uma fonte de luz incoerente. A gente tem que discutir isso mais tarde, mas aqui eu estou botando um laser. Beta por volta de 10 a menos 4, isso dá um delta de 0,05. O que quer dizer que se existe o éter, né, naquela época, o experimento ele teria que verificar uma variação da intensidade ou da variação da franja de interferência da ordem de 5%. Né? E o que Michelson e Morley detectaram na época foi uma variação, né, da média de 0. Olha, eles falaram, olha, a gente mediu aqui, a gente fez a variação, a gente rotacionou 90 graus e a gente não mediu nada, 0. No máximo a gente mediu 0,01. Esse foi o maior valor, mas é um ponto fora da curva, 0,01% de variação. E o experimento, do jeito que ele está montado, prevê 5% de variação. Daí o pessoal, não pode ser. Não pode ser, vamos ter que fazer de novo. Faz de novo, faz 6 meses depois, faz um ano depois, faz várias vezes, faz em várias estações, muda a temperatura. Cara, não dá, a gente tem o mesmo resultado. Né? Pior, hoje em dia, né, depois já de Einstein e tudo mais, você pode aumentar o L1 mais L2 bastante. Né? Bastante mesmo. Né? Você pode pegar uma mesa que a gente chama de mesa ótica, botar ao invés de um monte de espelhos, né, para aumentar o caminho óptico, então o L1 e o L2 pode aumentar bastante. O comprimento de onda pode diminuir, né, porque eu tenho lasers melhores hoje em dia. Então, hoje em dia, você consegue fazer um experimento de Michelson-Morley em que você prevê uma variação da franja ou da intensidade por volta de 70%, onde o delta é por volta de 0,7%. Então, veja, se existe o éter, eu teria que conseguir, né, obter um resultado experimental que me dê uma variação de 70%. E quanto que se mediu nesses experimentos mais modernos?
No máximo 0,02 e na média 0. Né? Resultado. Parece que não existe esse negócio de referencial inercial. Né? Não há referencial inercial, não existe um referencial absoluto. Todos os referenciais são relativos. Né? Então, o que acontece agora? Bom, acontece que eu tenho que repensar como as minhas transformações clássicas de Galileu elas devem ser alteradas de maneira que o eletromagnetismo, né, faça parte dessa teoria assim, mais unificada que é a relatividade. Né? Então eu tenho que reescrever essas transformações de Galileu de maneira que agora faça sentido o próprio eletromagnetismo. É isso? Faz sentido? Não tem choro nem vela. Esse negócio não é um negócio trivial. Certo? Bom, pessoal, eu acho que com isso já deu bastante coisa, na verdade. Eu acho que coisa demais. Né? Espero que vocês consigam aproveitar essas aulacasts ou videoaulas, tanto faz. Se você quiser ouvir em casa, né? Sempre lembrem que eu tenho no meu site www.atomobrasil.com.br as listas de exercícios, as notas de aula em PDF, né? O áudio para você ouvir e acompanhar. E se você tiver a paciência de ficar me vendo na frente do teu computador, essas aulas aqui também. Certo? Então é isso aí, galera. Lembrando que essa faz parte das minhas aulas de Física 4 da UFSC, né? Do curso de Física e Bacharelado da UFSC aqui em Santa Catarina. Legal? Então tá bom, pessoal. Fica assim e até a próxima. Falou, tchau!